Então feche seus olhos, mão sobre o seu coração. Faz sua oração neste momento. Diga para Ele que você veio aqui nessa manhã ouvir a voz dEle. Veio aqui ter um momento de comunhão. Veio buscar a face dEle. Oh Deus, nós viemos aqui porque cremos que há um escape para nós na Tua presença. Um escape de toda tristeza, de todo problema, de toda seta inflamada que Satanás tem tentado mandar contra. Nós nos escondemos na Tua presença. Viemos aqui nessa manhã buscar do Senhor a resposta. Viemos aqui nessa manhã, Pai querido e amado, clamar pelo Senhor, clamar pelo sobrenatural do Senhor na nossa vida. Oh, vem sobre nós, Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Declare: haverá, haverá nuvens que trazem de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, declare, um caminho aberto pelas
Ele faz romper, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que ouço a voz, ouço a voz. Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão. O Deus que derruba as muralhas, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas. Então declare: Deus já tem, Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes. Haverá nuvens que trazem Deus te dá escape e livramento. Oh, aquele que aquieta o vento, Ele está aqui nessa manhã. Aquele que acalma o mar está aqui nessa manhã. Oh, aquele que fechou a boca dos leões para não devorar Daniel está aqui nessa manhã. Há um mover sobrenatural sobre nós nessa manhã. A glória do Senhor descerá sobre as nossas vidas. Não será mais uma santa ceia, não será mais um culto, mas será o dia do sobrenatural do Senhor se mover. Será o dia de romper barreiras. Será o dia de derramar sobre as nossas vidas bênçãos sem medidas. Oh, é teu momento, meu irmão. É o teu momento, minha irmã. Houve um preparo para este dia chegar. A bênção sendo liberadas desde o início deste culto. Barreiras que serão rompidas, cadeias que se quebrarão. Você não veio aqui por um acaso nessa manhã. O Senhor te trouxe aqui. Há uma bênção especial para ser liberada neste dia sobre a sua vida. Mas só vai receber aquele que estiver preparado e conectado com o Senhor, ligado na voz dEle, na presença. Então esse é o teu momento de se esvaziar de qualquer preocupação. Esse é o teu momento de abrir o teu coração totalmente para Ele e dizer: Pai, eu recebo. Eu vim aqui para receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Oh Deus, nós estamos aqui porque cremos no sobrenatural do Senhor. Nós sabemos que o Senhor alcança e chega onde nós não conseguimos. Ah, poderoso, maravilhoso Deus, vem sobre as nossas vidas. Como declaramos nessa canção, o Senhor é o Deus que acalma o vento. O Senhor é o Deus que aquieta o mar que está raivoso, nervoso, com ondas gigantes. O Senhor é o Deus que manda água no meio de um deserto para matar a sede do teu povo. E nós cremos que essa manhã é manhã de liberação. Nós cremos que essa manhã é manhã de poder, Senhor. Oh, vem sobrenatural de Deus. Oh, vem unção de Deus sobre a tua igreja nessa hora. Desce sobre nós, vai renovando quem tem que ser renovado, vai avivando, vai fortalecendo aquele que precisa ser fortalecido. Oh Senhor, nós queremos mais da tua presença. Oh meu irmão, abre a tua boca aí onde quer que você esteja. O Senhor tem algo para falar contigo nessa manhã. O Senhor tem algo que vai mudar a tua história, vai virar, vai abrir portas. Oh, você vai romper barreiras. Oh, vai atravessar o deserto na abundância da água do Senhor. Deus já tem um caminho
caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh, favor, Deus te dá escape e livramento. Repita assim comigo: meu Deus, nesta manhã eu venho à tua casa ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, revela-te a mim e que eu saia daqui hoje provando da tua bondade, da tua presença, do teu poder, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Tem mãe aí? Cadê as mães dessa igreja? Como é que fala, igreja? Dá para melhorar. Como é que fala? Feliz Dia das Mães. Vamos aplaudir a Deus pela vida das mães? Você está com a sua mãe aí, dá um abraço nela, dá um cheiro nela. Fala para ela que é presente de Deus na sua vida. Isso, em nome de Jesus. Elas merecem ou não merecem? Merecem. Que Deus abençoe. Daqui a pouco quero orar por todas as mães pedindo um presente dos céus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Hoje nós começamos uma série de mensagens sobre liberando, destravando o sobrenatural. Quem quer viver o sobrenatural aqui, deixa eu ver. Quem quer viver milagres, diga glória a Deus. Às vezes a gente acha que se ficar esperando, acontece. Só que diz a palavra de Deus que quem olha para o vento nunca vai colher nada. E eu acredito, eu sou um pastor que acredito que o milagre precisa ser provocado. Para se eu quero viver o milagre, as minhas atitudes têm que me levar a viver o milagre. Porque não adianta ficar de braços cruzados, esperando, Deus me abençoa, só isso não muda. Vamos ver? Marcos capítulo 5. Glória, glória, aleluia. Versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Presta atenção nessa palavra, apertava. Por quê? Continua lendo. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, sofria de hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. O que aconteceu? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, o que, igreja? Sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Você vê que aqui está algo claro, a multidão apertava ou não apertava Jesus? Apertava, mas só uma pessoa que conseguiu viver o sobrenatural. Não é porque eu estou perto de Deus que quer dizer que eu estou ligado a Ele. Não é porque eu estou próximo de Deus que quer dizer que eu estou provando da bondade, do poder de Deus. Porque tem muita gente que confunde as coisas. Estar perto não é o mesmo que estar ligado. Ontem mesmo cheguei de São Paulo, tivemos reunião ministerial, e quando você passa praticamente o dia todo fora, o celular, a bateria, ela vai embora. Vai ou não vai? E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular, conectar no carregador, mas não conectei na tomada. Vai carregar? Mas estava do lado da tomada, gente. Pastor, pode estar perto, mas não está ligado. Quem está entendendo aqui? E tem muita gente que hoje está dentro das igrejas, ela até canta,
ela conhece a Bíblia, mas vai ver, ela não consegue provar da presença de Deus, ela não consegue provar do poder de Deus. Para pensar, a multidão apertava Jesus, mas quantas pessoas foram curadas? Só uma. Uma multidão seguia Jesus, mas quantas pessoas viveram o milagre? Só uma. Uma multidão encostava em Jesus, tocava em Jesus, mas só uma, com um toque diferente, recebeu a bênção. Então a gente precisa entender isso, não é o fato de só estar na igreja, não é o fato de só vir cantar, louvar, conhecer a Bíblia. Isso é muito pouco. Eu preciso estar ligado com Deus, eu preciso estar conectado com Deus, porque se eu não tiver conectado com Ele, eu vou ser mais uma dessas pessoas da multidão, que entram nas igrejas, que estão perto de Jesus, mas não vivem nada. Já parou para pensar quantas igrejas estão tendo reunião nesse exato momento? E quantas igrejas estão falando de Jesus? Quantas igrejas estão falando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura? Mas mesmo assim, a pessoa dentro da igreja, ela vai acabar saindo de mãos. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus fica regulando bênção? É porque pessoas ainda não entenderam. Eu estou perto, mas só isso não basta. Eu preciso estar ligado em Deus. Eu preciso estar conectado com Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo aqui uma mulher que sofreu quanto tempo, igreja? 12 anos. Qual era o sofrimento dela? Era o fluxo de sangue? Sim, mas não só isso. Porque quando a gente olha para a história, primeiro a gente pode falar que ela sofria no físico. Alguém já passou por uma situação de perder o sangue? Bastante sangue? O que dá? Fraqueza. É ou não é? Dá fraqueza. Pouco tempo atrás, a minha cunhada, ela estava em trabalho de parto e na situação ali, no momento, acabou que ela começou a perder muito sangue. Os médicos tentaram controlar, não conseguiam, chamaram meu irmão e os médicos falaram, olha, a gente colocou um balão, não sei como é que funciona, não é a minha área, mas eles disseram o seguinte, colocamos um balão ali para tentar segurar, estancar, e o que a gente pode fazer, a gente já fez. Ela perdeu muito sangue e a gente não garante que ela vai resistir se ela continuar desse jeito. Então, que orem, usem a fé de vocês, porque quando a gente for tirar, a gente precisa que esse sangue esteja sanado, estancado. E ali a gente entende que sangue é algo muito importante, sim ou não? Agora, quanto tempo ela perdia? Foram 12 horas, não foram isso? Quanto tempo? 12 anos. Só que não é só a luta física. Também afetou o quê, igreja? Afetou também o quê? O financeiro. Está na Bíblia isso? Tá? Olha o que a Bíblia diz. O versículo 26. E que havia padecido pouco, não é isso? De acordo com a Bíblia, ela sofreu muito. Com muitos, ela tentou em vários lugares, não conseguiu. E despendido, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes indo o quê? Então, eu posso falar que além de abalar o físico, abalou o financeiro? Sim ou não? Só que não só isso, também abalou relacionamentos. Porque quem não conhece, a lei judaica naquela época tinha como uma das leis o seguinte, a mulher que estiver no seu fluxo, ela é considerada imunda enquanto estiver naquele período. Estou falando da lei naquela época. Naquela época, a mulher que estivesse no seu período, ela era considerada imunda, a ponto de, se ela tocasse num lugar, se ela sentasse em um lugar, se ela tivesse contato com alguém, aquela pessoa, aquele local, aquela pessoa também precisava passar por um processo de purificação. Ou seja, ela não podia nem receber um abraço, gente. Você sabe o que é 12 anos sem poder receber um abraço? Eu não sei quanto a vocês, mas tem dia que eu chego cansado em casa e é tão bom receber um abraço dos filhos, da patroa. Quem gosta de receber abraço aqui? Até a pessoa durona, quando ela recebe um abraço, ela fica constrangida. Ontem eu estava lá em São Paulo, minha filha falou, pai, me dá uma pipoca. Eu falei, mas por que eu vou te dar uma pipoca, filha? Porque eu quero. Aí ela veio e me deu um abraço. Baixa, pai. Baixou. Aí deu um beijo aqui na minha bochecha. Como é que falo não? 4 anos, olha só.
Estou orando a Deus para Deus dar sabedoria. Irmãos, ela não podia receber um abraço. Ela não podia receber um abraço. Ela não podia ter contato com ninguém. Então, eu acredito que não era só problema físico. Abalou financeiro, abalou emocional, mexeu com tanta coisa, sim ou não? Mas sabe qual é o segredo? Quem quer aprender a viver milagres aqui? Mas você quer aprender de verdade? Olha o que a Bíblia diz, versículo 27. Aí diz assim, ó. E ouvindo falar de... É aqui que começa, irmãos. Porque eu lhe pergunto, vamos ver quem está bem de Bíblia. O que vem quando a gente ouve de Deus ou ouve da palavra de Deus? O que vem quando a gente ouve de Deus e ouvimos a palavra dele? A fé. Se eu quero viver milagres, a primeira coisa que eu preciso colocar, entender, eu tenho que estar na fé. Porque não adianta, o milagre não acontece para gente que está desanimada. Diz a Bíblia, os sinais seguirão os que crerem. A Bíblia diz, se creres verás a glória. A palavra de Deus diz, tudo é possível. A palavra de Deus também fala que sem fé é impossível. E vou mais além. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E eu entendo que se o meu amor por Deus esfria, a fé também o quê? Esfria. Então, se tem algo que eu preciso entender, eu tenho que estar na fé. E tudo que o diabo vai fazer é tentar abalar a sua fé. Posso falar a verdade? Sim ou não? O diabo não está interessado no seu carro. Você acha que o diabo quer tomar o seu carro, começar a andar em Indaiatuba dizendo, tomei? Não. Você acha que o diabo quer acabar com o seu casamento, falar agora o seu marido é meu, aí ficar andando em Indaiatuba, ó meu novo marido, ó minha nova esposa, é isso? Não. Tudo que o diabo quer é abalar a tua fé, para que toda vez que você lembrar da situação, aquilo mexa contigo. Toda vez que você lembrar do ocorrido, aquilo te deixe para baixo. Porque Satanás sabe que um povo sem fé não vive as bênçãos de Deus. E vamos falar a verdade, se eu não tenho fé, como é que eu vou chegar nos céus? Essa mulher era uma mulher perseverante, mas a coisa só mudou, não foi através dos médicos, não foi através de dinheiro, mas a coisa mudou para ela quando ela ouviu de Jesus. E quando ela ouve de Jesus, a Bíblia diz que ela vem por detrás, entre a multidão, e toca nas vestes de Jesus. Mas olha que interessante, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, isso é sinal de quê? De fé. Não adianta eu estar só na igreja e ficar achando que só isso vai me abençoar, não. O que vai mudar a minha situação é eu ser uma pessoa de muita fé. É acreditar de todo o meu coração que Deus tem algo bom para fazer na nossa vida. Porque às vezes tem gente que está anos dentro da igreja e está sem fé. Eu lembro que essa semana eu fui fazer uma visita e o pessoal falou, pastor, antes de o senhor ir embora, o senhor não pode passar aqui, é do outro lado da rua ali, a gente comprou um terreno e foi uma luta, pastor, para comprar à vista. Mas Deus deu a vitória, compramos à vista. Eu queria que o senhor orasse lá. Falei, tudo bem, estava com azeite, fui lá, aí ungimos o terreno, juntamos ali a família, oramos diante de Deus. Logo depois que terminou a oração, ele falou, pastor, muito obrigado, precisava dessa oração mesmo, porque a gente olha para o histórico, muita gente comprou e nunca conseguiu construir nada. E às vezes eu até me pego pensando, eu acho que não vai ser fácil, é capaz de a gente nem conseguir construir. Na mesma feita, está repreendido em nome de Jesus. Pastor, o senhor está me repreendendo? Eu falei, estou repreendendo o demônio que está na sua boca. Porque eu falei, você acha que Deus vai te dar algo para você não desfrutar? Só que o diabo, ele tenta abalar a nossa fé. O diabo não quer o seu carro, ele quer destruir a sua fé. Ele não quer o seu dinheiro, ele quer destruir a sua fé. E se isso for ferramenta que ele pode usar contra você, pode ter certeza, ele vai tentar usar. Porque ele vai querer abalar a tua fé. Só que aí, na contrapartida, eu preciso aprender com essa mulher.
Como é que a minha fé fica forte? Quando a minha fé não fica só no coração e se transforma em atitude. Porque tem muita gente que está dentro da igreja que tem muita fé em Deus, mas não faz nada. Tem muita gente que tem muita fé em Deus, mas não faz nada. Ela ora, ela clama, mas cadê as atitudes? Diz a palavra de Deus que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. E essa mulher, eu entendo que para ela, quem já foi em algum lugar que tinha muita gente, que até ficava apertado? Você já foi em lugar assim? Para nós, que estamos em plena condição da saúde, já é complicado andar em lugar assim? Imagina para uma pessoa que já sofria 12 anos, saúde debilitada, né? Não era lugar para qualquer um. Ela poderia ter dito, hoje eu não vou não. Mas não, você vê que ela toma uma atitude. E ela sai de onde estava, eu não sei se ela estava em casa, eu não sei se ela estava no meio do caminho. A única coisa que eu sei é que ela saiu de onde estava, enfrentou a multidão e venceu tudo que limitava ela, e foi e tocou nas vestes de Jesus. O que aconteceu? Ela foi curada. E eu digo de coração, você quer ser abençoado, sim ou não? Então você precisa se perguntar hoje o seguinte: como está a minha fé? Você precisa se perguntar. Porque se eu não parar para me questionar como anda a minha fé, irmão, eu nunca vou saber se eu estou bem ou não. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa disse, pastor, mas Jesus disse que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode sim viver o sobrenatural. Só que eu falei para a pessoa o seguinte, olha, mas você nunca vai ver na Bíblia Jesus incentivando a ter uma fé pequena. Ele está dando exemplo, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você ainda vai viver o sobrenatural. Mas você não vai ver Jesus dizendo, que a sua fé seja pequena. Você vai ver Jesus indo em lugares e mostrando para todo mundo a fé de algumas pessoas. Um dia ele disse para uma mulher, mulher, grande é a tua fé. Um dia ele disse para um centurião, nem em Israel eu vi tanta. Então preciso perguntar, como é que está a minha fé? Eu sou aquela pessoa que acredita em Deus e não estou reagindo, ou a minha fé me faz agir? Porque, lembra que a Bíblia diz, a fé sem obras, ela é o quê? Porque tem gente que acredita, mas não está reagindo. Tem gente que crê que Deus existe, até ora, mas não está se posicionando. Tem gente que até vem na igreja, está esperando em Deus, mas só isso, não faz mais nada. E o milagre não existe, é difícil, praticamente impossível acontecer para pessoas que estão de braços cruzados. Estar dentro da igreja garante a pessoa ir para o céu? Estar dentro da igreja garante a salvação? Não. Se estar dentro da igreja não garante a minha ida aos céus, então posso falar que estar dentro da igreja não garante a minha bênção. E se eu quero viver a vitória, eu preciso aprender com essa mulher. Aquilo que ela ouviu contaminou, influenciou as atitudes dela, que ela foi até Jesus dizendo, se eu tocar nesse homem, eu serei. Ela ouviu, mas aquilo que ela ouviu, veio que desceu para a boca. Quando eu tocar, eu vou ser curada. Quando eu orar, o milagre vai acontecer. Quando eu começar a orar, pode ter certeza que tem coisas grandes que vão acontecer, como eu sempre falo, tem coisa boa. O que ela ouviu, irmão, influenciou as palavras dela. O que ela ouviu influenciou, irmão, as atitudes dela. Eu não vou falar que influenciou a mente, porque durante 12 anos ela lutou. Ela já era uma pessoa batalhadora por si só. Sim ou não? Porque durante 12 anos ela já guerreava. Não vou falar assim, olha, o que ela ouviu fez ela ser uma mulher guerreira. Não, para mim ela já era. Porque tem gente que não aguenta a luta de 3 meses, já desistiu de tudo. Ela estava lutando há quanto tempo? 12 anos sem ouvir de Jesus. Então, era uma guerreira. Mas aquilo que ela ouviu influenciou as palavras, influenciou a maneira dela agir.
E tem gente que está precisando, irmão, agir mais. Está lá Davi, quando olha para todo mundo com medo daquele gigante, Davi ficou agoniado. Ele chega e começa a falar: pessoal, vocês esqueceram que a gente é filho de Deus, que a gente é exército do Deus vivo. Quem esse cara pensa que é? E todo mundo parado, travado. E era um povo de Deus, hein? Era o povo, a nação escolhida por Deus. E quantas não são as vezes que nos dias de hoje tem muita gente que é de Deus, acredita que Deus existe, mas parou por aí, não está agindo. Quem olha para o vento nunca vai colher. Então preciso perguntar: como está a sua fé? E ela vai, toca em Jesus, e quando ela toca na orla da veste de Jesus, o que acontece? Ela sente no mesmo instante. Quer ver? Olha o versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele. Agora, olha o versículo 30. Isso aqui, irmãos, quando eu estava meditando, estudando, Deus falou algo no meu coração que tem bênção para você aqui hoje, amém? O que está escrito no versículo 30? Diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo, o quê? Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas? Você vê que aquela atitude, a atitude dessa mulher, liberou a virtude, sim ou não? Sim ou não? E uma coisa interessante que Jesus disse: de mim saiu virtude. Não diz que ele liberou virtude. Uma coisa é eu liberar, outra coisa é o quê? Saiu. Jesus está dizendo: alguém me tocou, porque quando me tocou eu liberei virtude. Está escrito isso? Está escrito o quê? Ou seja, ela destravou ou não destravou o milagre, sim ou não? Ela liberou o milagre sobre a vida dela. Mas não é só isso que eu quero falar, não. Olha essa palavra virtude. Do original, essa virtude não diz a respeito de caráter, mas diz muito sobre poder de Deus. Só que eu vou mais além, depois você pode pesquisar. Essa palavra no original, ela vem da palavra dinamis. Aqui no Brasil se popularizou dunamis, mas é dinamis. Alguém sabe o que significa dinamis? Dinamite. Só para você ter uma ideia. O que significa essa palavra virtude? Sabe o que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Saiu alguma coisa explosiva de mim. Mas aquilo, mas explosivo para quê? Para acabar com a vida da pessoa? Não. Mas para destruir toda a obra do diabo. Aí quando eu olho para a Bíblia, aí eu vejo que está escrito que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Para destruir, para desfazer o quê? Todas as obras do diabo. Então, quando eu sou aquela pessoa que ajo com fé, eu consigo destravar, irmãos, no mundo espiritual, algo explosivo, que nem o diabo aguenta. É por isso que a nossa fé é atacada todo santo dia. Porque o diabo entende: se eu não abalar a tua fé, vai vir explosão sobre a minha vida. Quer ver? Estamos aqui no mês de maio. Quem aqui pode dizer: pastor, nesse ano a minha fé já foi provada e testada? Deixa eu ver. Metade da igreja? Pastor, só a metade? É porque alguns estavam com preguiça de levantar o braço. Mas eu pergunto, nesse ano de 2026, sua fé já foi provada? Já foi testada? Tiveram momentos que, se você não vigiasse, seria abalada? Porque o diabo sabe que quando você está na fé e você se conecta com Deus com fé, coisas explosivas são liberadas no mundo espiritual. E a explosão não vem para mim, vem para toda a obra do diabo.
É por isso que a gente fala, você já viu algum processo de libertação? Quem já viu aqui? Não quero amedrontar ninguém, mas a Igreja da Graça, a gente acredita muito que se Deus existe, o diabo existe. E se o diabo existe, ele tem que ser mandado o quê? Embora. E quando você está orando, e que você ora, meu Deus, manda fogo. Irmão, o bicho geme ou não geme? Geme. Por quê? Porque o diabo não resiste à virtude de Deus. E é essa virtude que você libera quando você está na fé. É essa virtude que você libera quando está na fé. Já reparou que as coisas, as melhores fases da nossa vida foram quando a gente estava naquela fé tão grande que nada abalava a nossa fé? Quem já reparou isso aqui? Não é por um acaso, não. Porque quando você estava na fé, irmão, coisas poderosas eram liberadas. Você não via, mas no espiritual você estava vivendo a virtude de Deus. E vamos para o outro lado. Já reparou que as piores fases da nossa vida acontecem geralmente quando a nossa fé não está bem? A gente acorda duvidando, a gente acorda questionando, a gente acorda desconfiando se vai ou não vai dar certo. Repara isso. Não é por um acaso. É porque o próprio Senhor Jesus disse, quando nós tocamos com fé, recebemos virtude. Essa palavra virtude significa o que mesmo? Dinamite. Recebemos algo poderoso dos céus. Mas também o oposto é verdadeiro. Porque quando a gente está com a fé fraca, quando a gente está sem ânimo, quando a gente está desanimado, quando a gente não está na crença, na fé, acreditando que as coisas vão fluir, pode reparar, começamos a viver um período de seca. É por isso que você vai ver Jesus incentivando muito a nós trabalharmos a nossa fé. É por isso que você vai ver desde o princípio da Bíblia até o final da Bíblia, a palavra o quê? Fé. Porque eu poderia aqui citar tantas coisas que acontecem através da nossa fé. Você sabia que através da fé a nossa casa é salva? Crê no Senhor e será salvo. Quando você tem fé, a sua casa é impactada. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa ter fé, porque se você acredita, você vai ver a glória de Deus. Os sinais seguirão aos que... É por isso que de um tempo para cá, eu falo como pastor, 20 anos pastoreando. Eu vejo que um dos maiores ataques que o diabo tem feito no povo da igreja é a fé. É por isso que você vê muitas pessoas hoje em crises de ansiedade, pânico. O que é ansiedade? Preocupação excessiva. O que é pânico? Medo excessivo. E você pode até tentar me provar o contrário, mas para mim, medo é insegurança, insegurança é incerteza, incerteza é dúvida. Dúvida é o oposto da fé. Ou seja, medo, incerteza, insegurança, dúvida, tudo isso é o contrário ou seja, são ataques diretos à nossa... E eu preciso te perguntar, como é que está a sua fé? Eu preciso te perguntar, como é que está a sua fé? Olha para a sua vida. Geralmente os períodos que você está com aquela fé, irmãos, que nada te abala, são os momentos que você mais conquista as coisas. Mas os períodos que a nossa fé está fraca, são os períodos que a gente menos vive, é o período de seca. Quem pode dizer, pastor, eu sei que o senhor está falando porque isso já aconteceu comigo. Deixa eu ver aqui. Então você sabe o que eu estou falando. Então que hoje o primeiro segredo para viver, nas próximas 3 semanas vamos falar de muito mais coisas. Mas antes de falar de outras coisas, a gente precisa chegar no mesmo ponto. A minha fé tem que estar viva. A minha fé tem que estar pronta. Porque imagina Deus lá do céu, agora hoje eu libero a bênção. Mas sem fé a gente não vive nada. Então, que hoje a gente possa, além de orar pelas mães, porque elas merecem ou não merecem? Merecem. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Eu louvo a Deus. Quando era criança, muita coisa que ela fazia eu não entendia. Mas hoje eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Por quê? Porque se eu sou o homem que eu sou hoje, é porque eu aprendi princípios
e ser uma pessoa de caráter dentro da minha casa. Mas além de orar pelas nossas mães, nós hoje vamos fortalecer a nossa fé diante de Deus. E se a tua fé estiver forte, pode ter certeza que a virtude de Deus vai causar uma explosão no mundo espiritual. E aquilo que o diabo estava segurando, ele vai ter que largar, bater em retirada, em nome de... Quem vai ver o sobrenatural, diga a glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Sentado mesmo, se você conhece essa canção, vamos cantar em forma de oração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de cá. Se diante de mim não se abrir o mar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre. Então declare isso. Rompendo em fé, minha vida se revestirá, do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto. Declare isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Então faz a sua oração, você e Deus. Fala para Deus: meu Deus, me ajuda a fortalecer a minha fé. Fala para Deus: meu Deus, me ajuda a permanecer na fé. Ô meu irmão, quando você está na fé, na presença de Deus, nada te impede.
Nada impede o agir de Deus na sua vida, mas o que é necessário é você ter fé. Então fala para Deus: Senhor, me ajuda a tratar, a fortalecer, crescer em fé na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, derrama da tua virtude, derrama, meu Deus, da tua graça, da tua glória, e que essa pessoa, meu Deus, permaneça na fé. Fortalece, Senhor, a fé desse homem, dessa mulher. Oriandere cantarabalaba, sorerere cantarabalá. Ore cantarabalaba, rerere cantarabalá. Quando você ora, você mostra para Deus que você depende dele. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fortalecer. Você veio aqui hoje para isso, para deixar Deus tratar o teu coração. Oh, recanta rabaço, canta rabalá. Vem, Senhor. Oh, Santo Deus. Isso, faz a sua oração. Aleluia, 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 aleluia. Recanta rabalabaço, canta rabalá. Derrama, Senhor, virtude nesse lugar. Isso, toca nas vestes de Jesus. O recanta rabalaba, sorerere canta rabalá. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recanta rabalá. Você vai receber virtude aqui hoje, em nome de Jesus. Oh, Santo, Santo Deus. Aleluia. Isso, deixa Deus tratar. Aleluia, 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 aleluia. Tem glória a Deus nessa igreja. Oh, Senhor, seja louvado, Pai. Oh, Santo Deus. Isso. Pede para Deus estar contigo todos os dias. Deus está agindo aqui no nosso meio. Tem gente que já está provando o poder, mas tem gente que ainda está longe, bem longe. Chega mais perto. Essa casa será chamada casa de oração. Então faz sua oração. Repita assim comigo: meu Deus, eu recebo tudo que os céus liberaram sobre a minha vida nessa hora. Pela fé, eu declaro, tem coisa boa chegando. Mas declare isso com fé: tem coisa boa chegando. Em nome de Jesus, viverei o sobrenatural na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. Vamos participar da Santa Ceia? Mas antes, pega a sua Bíblia, 1 Coríntios 11. Isso. A presença de Deus está aqui, amém, irmãos? Tem gente que já está provando o poder de Deus. Mas para aqueles que ainda estão distantes, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Ele está te dando mais uma oportunidade, amém? Em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23.
Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem de ir. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por fazer isto em memória de mim. Você vê que nós aprendemos tanto com Jesus. O que Jesus fez na noite que foi traído? Ele tomou, partiu o pão, e o que ele fez? Dando graças. Aprenda a agradecer que você está vivo, que Deus é contigo, amém, irmãos? Aí ele continua dizendo: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Algumas coisas que eu entendo. A Santa Ceia está ligada diretamente à salvação. Um dia, o Senhor Jesus disse, lá no livro de João: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Quem quer morar nos céus aqui? Ele mesmo chega a dizer que o seu corpo é alimento. Então, toda vez que você participa da Santa Ceia, você está alimentando a sua vida, a sua alma, você está se fortalecendo. Pastor, sério, é o que a Bíblia ensina. Quer ver? João capítulo 6. Versículo 52. Eu vou explicar para vocês o que eu acredito que acontece quando a gente participa da Santa. Não é um ritual qualquer, não é algo simplesmente simbólico, não. Recebemos o corpo de Cristo. Mas o que acontece quando você recebe? Vão para a Bíblia. E olha o que a Bíblia diz, João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne, o quê? A comer. Eles estão questionando, como é que esse homem pode dar a carne dele para a gente comer? Aí Jesus responde: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Que vida é essa? Ele responde no 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, completa por gentileza, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem falou isso? Foi Jesus. Eu acredito em Jesus. Quem crê em Jesus? Então ele é o nosso exemplo. Temos que ser imitadores de Cristo. E ele diz: quem come da minha carne e bebe o meu sangue, essa pessoa terá a vida eterna. E ele continua dizendo: e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Aí o versículo 55 diz: porque a minha carne e o meu sangue, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente o quê? Quando você come e bebe, você se alimenta. Então ele está dizendo, quem recebe de mim está se alimentando. Então, quando você participa, você está mostrando, você está declarando que o corpo de Cristo, que Jesus vive em você, e quem come e bebe tem a vida eterna. E quando você participa, você está alimentando, está se fortalecendo.
Aí ele continua dizendo, porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço o quê? Nele. Aí ele até dá o exemplo, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim o quê? Se alimenta. Você vê que eu falei, quando você participa, você está se alimentando. Também viverá por mim. Não é, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, mais uma vez falando de vida eterna, viverá para sempre. É por isso que para nós, a gente sempre fala, pelo menos para mim como pastor, Santa Ceia é a nossa principal reunião do mês. Faça chuva como choveu hoje, quem viu chuva hoje aqui? Faça chuva ou faça sol, para nós Santa Ceia é algo muito importante, porque eu valorizo a minha salvação e eu quero morar nos céus. Aí você diz, pastor, eu posso participar? O que a Bíblia ensina? Que aquele que come e bebe sem estar preparado, come e bebe para a sua própria e não recebe o corpo de Cristo. Pastor, o que isso quer dizer? Responda para você hoje. Como é que está a sua vida com Deus? Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? A sua resposta diz se você está pronto ou não. Pastor, eu ainda tenho dúvidas. Se tem dúvida é porque ainda não tem fé, porque fé é a certeza. E se eu não tenho fé ainda de como está o meu espiritual, não tenho essa certeza, então eu preciso parar e rever algumas coisas. Se você diz, pastor, eu estou pronto, você vai pegar do pão e do suco da uva. Se você diz, pastor, eu não estou pronto, eu vou dar para você um cálice com água. Todas as igrejas que eu passei, eu sempre ministrei esse cálice com água. Por que esse cálice com água? Se não está pronto, eu peço para Deus lavar o seu interior e eu peço para que o Espírito de Deus se mova sobre a sua vida. Porque diz lá na Bíblia que o seguinte, que no princípio a terra era sem forma e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E não só isso, um dia Jesus ele manda os discípulos comprar carne, ele senta no poço de Jacó para descansar um pouco, e enquanto ele está ali sentado, aparece uma mulher samaritana para tirar água. Ele pede água para ela, e ela começa a questionar, como é que pode, você sendo judeu, eu sendo samaritano, e você me pede água? Por quê? Porque não havia comunhão, não havia harmonia entre judeus e samaritanos naquela época. E o que aconteceu? Jesus fala para ela, mulher, quem beber dessa água, está até colocar aqui, ó. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter, mas aquele que beber da água que eu lhe der. Então existe uma água que Jesus dá, sim ou não? Nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Pastor, entendi, então se eu estou preparado, eu pego da Santa Ceia, o pão e o suco da uva. Se eu não me sinto preparado ainda, eu pego do cálice com água? Correto. Pastor, mas se eu pegar do cálice com água, a pessoa que está do meu lado, ela vai me julgar. Então não pega um, pega quantos? Porque se a pessoa nesse momento está querendo julgar a sua vida, irmão, ela precisa também mudar muita coisa. Deu para entender? Sim ou não? E, pastor, mas eu tenho vergonha. Irmão, com toda a sinceridade do meu coração, vergonha é Jesus voltar hoje e você ter tido a oportunidade de provar da água que Ele dá e deixou passar. Você ter tido a oportunidade de se consertar e ter ignorado isso. Então que nesse momento a gente possa sentar na mesa com o Senhor Jesus e provar da bondade. Amém? Vamos colocar de pé. Os obreiros vão passar o pão, o suco da uva. Logo após eles vão passar o cálice com água. Enquanto isso eu vou pedir para cantar uma canção. Você conhece essa canção? Cante. Se você não conhece, fica em meditação, em tempo, ligado com Deus, que Deus está aqui. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem.
Chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. É só com Jesus, amém? Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Faltou alguém? Pastor, aqui não passou o pão, o suco da uva. Pastor, não passou o cálice com água. Está faltando alguém? Se estiver faltando, permaneça com a mão levantada, só para os obreiros se localizarem. Isso, tem mão levantada lá atrás. Isso, aqui na frente. Deixa eu ver, tem... Tá. Enquanto isso, vamos continuar adorando, porque precisa lembrar que a gente está com Jesus, amém, irmãos? Estar com Cristo é incomparavelmente. Quem está com Jesus aqui, diga glória a Deus. Então, curva a sua cabeça, pode cantar. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Oh, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia.
A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, a minha esperança é meu Mestre. Só Ele, só Jesus, a minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei, o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Então declare isso para que todos entendam. A minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm, tentando me arrastar pra longe da... Eu quero ver só a igreja. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu... Oh, aleluia, Senhor. O meu caminho é a minha esperança é... Não fica fora da presença, não. Essa casa será chamada casa de oração. Vem, Senhor. Pode entrar, Senhor. A casa é tua, Senhor. Oh, recanta na balabaço, canta na balabaço, anda na balá.
O recanto no balabaço, rere canto na malabaço, diandere canta na maná. Passa, Senhor, por aqui. Passa, Senhor, aqui nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Tu és lindo, Senhor. Levante o pão para os céus e repita assim comigo: Senhor Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu. E a Tua palavra diz que aquele que comer deste pão não morrerá, mas viverá para sempre. Por isso eu participo, eu recebo o corpo de Cristo. Pode participar. Levante o suco da uva para os céus e repita assim comigo: meu Deus, eu sei que não merecia, mas mesmo assim Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Por isso eu participo em memória do meu Senhor, do meu Salvador. Eu declaro: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pode participar. Eu vou pedir para minha esposa ministrar o cálice com água. Você que tem o cálice com água, levante aos céus. Pai querido e amado, que não seja apenas um cálice com água, que sejam as águas que correm do trono do Senhor, águas purificadoras que limpam, que transformam. Que quando esse meu irmão, essa minha irmã participar, Deus, que comece a jorrar rios de águas vivas, que vão limpando, vão purificando, vão preparando para Ti. Pode participar neste momento, meu irmão, é teu momento com o Senhor. Deixa essa água fluir agora do seu espírito. Agora é você e Deus, é seu tempo de oração. Quiser se ajoelhar, se ajoelha. Quiser levantar suas mãos, levanta. O que você não pode é perder esse tempo, esse momento. Esse é o teu tempo de conectar-se mais e mais. A Bíblia diz que uma multidão apertava Jesus, mas só quem tocou nele com fé que recebeu virtude. E esse é o seu tempo de ter acesso ao Senhor. O recantarabalabá, sorerererererercantaramaná. O rianderebalabá, isso, chega mais perto. Isso, deixa essa presença linda te envolver. Você não veio aqui hoje por um acaso. Você veio porque Deus preparou esse tempo, esse momento. Então deixa essa presença te envolver. Deixa essa glória te encher. Deixa essa presença te levantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Tu és lindo, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tem glória a Deus nessa igreja? Tem glória a Deus nessa igreja? Então vai glorificando, vai adorando, porque enquanto você ora, Deus age. Enquanto você trabalha, enquanto você ora, Deus trabalha. E agindo Deus, operando Deus, ninguém impede. Oh, então não para não. Isso, chega mais perto. Isso, se aprofunde na presença do Senhor. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a Ti, ó Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. O recanta rabalabaço, recanto romalabaço diante de maná. Oh, Santo, vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, vem, poderoso Deus. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias sejam dadas a Ti. Oh, Santo, 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 Santo Deus. Oh, recanta balaba suriande recanta balaba suride recanta maná.
Você já disse eu te amo para Deus hoje? Se não disse, essa é a hora. Não perde essa oportunidade de falar para Deus: eu te amo, Senhor. Te declara para Deus. Às vezes a gente trata Deus como uma caixinha de pedido, a gente só pede. Não que seja errado, mas Deus é Pai. E quantas vezes você chegou para o seu pai hoje, ou nesse mês de maio, ele falou: pai, me abraça. Pai, só vim aqui para dizer como é bom ser chamado de filho do Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, recanta rabaço de andaramaná. Faz uma declaração de amor para Deus. Essa casa será chamada casa de oração. Meu Deus, é na tua presença, Pai. Nós entendemos que somos filhos do Senhor. E é na autoridade que há no nome de Jesus que eu declaro: Satanás, tira a mão dessa vida. Tira a mão da mente, do coração, da saúde. Meu Deus, passa com a tua virtude, com o teu poder, meu Deus, e que em nome de Jesus todo mal seja destruído agora. Essa crise de ansiedade, essa crise de pânico, é essa dívida que só está aumentando, é essa pessoa que de um tempo para cá perdeu o sono, insônia, todo mal, espírito perturbador, sai dessa vida agora, sai da casa agora. É você que está agindo na saúde, é você que está agindo no relacionamento, é você que está agindo na casa, na família. Em nome de Jesus nós anulamos agora todo ataque maligno, toda opressão satânica. Em nome de Jesus eu digo: tira a mão, Satanás, sai agora, sai da casa, sai da família, sai do lar dessa pessoa. Meu Deus, manda fogo, Senhor. Entra na guerra agora. Cadê aquele guerreiro de Deus? Cadê aquela guerreira do Senhor? Cadê aquele homem de fé, aquela mulher de fé? Oh, meu Deus, passa com teu fogo e queima todo mal, queima todo problema. Está amarrado agora. Nós desfazemos agora todo o trabalho que foi feito contra essa vida, toda a inveja que foi lançada, seja em forma de trabalho, de palavra, seja o que for, está anulado agora no nome de Jesus. E eu ordeno: Satanás, tira a mão desse corpo, tira a mão dessa vida, tira a mão do relacionamento, tira a mão dos filhos, tira a mão do trabalho, tira a mão do financeiro, tira a mão da empresa. Em nome de Jesus, todo mal, eu digo, saia, para nunca mais voltar. Você crê que Deus está aqui? Então faz seu pedido para Deus. Quem pede, recebe. Louvado seja Deus. Deus está respondendo orações aqui no nosso meio. Tem coisa boa chegando, hein? Toma posse. Tem coisa boa para acontecer ainda essa semana na sua vida. Toma posse. Em nome de Jesus, receba
Não é o pastor que está liberando, é os céus que estão liberando. Em nome de Jesus. Oh Senhor, nós tomamos posse, nós recebemos tudo que os céus estão liberando sobre nós. Tomamos posse em nome de Jesus. Com as mãos levantadas, só em Ti confiarei. Diga isso para Deus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Santo Deus, chama Ele. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Oh, Senhor, solte a sua voz e declare: vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Solte a sua voz e declare: vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para terminar, só em Ti confiarei, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode sentar, por gentileza. Em nome de Jesus. Se deixar, a gente vai. Amém, irmãos?